No quadro, Edna Maciel já chegou, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, João, boa tarde, Lívia, e a todos que nos acompanham aqui no Dia News. João Magalhães, aquele abraço. Hoje aquele abraço é para você. Olá, Lívia. Seja boa bem-vindo. tarde para você, para a Edna e para todos. Olha, gente, foi destaque do portal odia.com. Em conflito com a direção nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que impôs aos seus correligionários a proibição de aliança com siglas da esquerda, o deputado estadual Nerinho não esconde o desejo de disputar a reeleição em 2022 pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Em entrevista concedida a uma emissora de rádio do município de Picos, o parlamentar destacou o seu bom relacionamento e entrosamento. Na realidade, um entrosamento muito maior com a bancada petista na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e também com a direção estadual da sigla, como facilitadores para esta troca de partido. Quando questionado se haveria alguma resistência entre algumas alas do PT para a sua filiação à legenda, o deputado PTBista afirmou que desconhece qualquer descontentamento ao seu nome, mas também garante que só pode ir para uma casa se for convidado. Apesar de ter propostas de partidos, na realidade de outros partidos da base aliada do governador Wellington Dias, como o PL, a ida do parlamentar para o palanque da oposição no pleito do próximo ano também não está completamente descartada. Isso porque o ex-senador João Vicente Claudino, que está licenciado da presidência do PTB aqui do estado do Piauí, aderiu ao grupo oposicionista liderado pelo senador Ciro Nogueira, reforçando também uma necessidade de mudanças na condução do governo estadual e que pode, é claro, influenciar o desembarque de Nerinho e de até Janaína Marques, que também é do PTB, mas que também nos bastidores da política aparece como inconformada com essa situação do PTB. Lá no Partido dos Trabalhadores, João Magalhães, Nerinho quer ir para o PT. Isso mesmo, Lívia. É bom lembrar que ele faz aqueles cálculos e entende que o Partido dos Trabalhadores é uma sigla onde ele teria chances reais, inclusive sem enfrentar grandes problemas para se manter na Assembleia Legislativa. Qualquer outro partido da base hoje não seria uma garantia, né, de eleição para o deputado Nerinho, seja o MDB, inclusive o MDB traz dificuldades para o deputado Nerinho, porque, como ele atua lá na região de Picos, o MDB já tem lá o deputado Severo Eulalio e o deputado Pablo Santos, que também atuam naquela região. Então é uma questão de cálculo, de estratégia política, de tentativa de sobrevivência, né, de continuar aí com o mandato na Assembleia Legislativa, que faz o deputado Nerinho tentar se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Agora, alguns segmentos do partido realmente não querem receber deputados que já têm mandatos, porque entende que vai ser apenas que na verdade vai estar cedendo um espaço, vai estar cedendo uma cadeira para um deputado que não tem afinidade ideológica. É bom lembrar que essa aliança de Nerinho com o PT, ela se dá de forma muito mais estratégica do que realmente ideológica ou programática. Então, fica aí essa discussão para a gente fazer até a janela eleitoral do ano que vem. É certo que Nerinho vai sair do PTB, mas para onde ele vai é que fica aí o questionamento. João, me corrija, a janela partidária deve ser aberta em março, não é isso? Isso mesmo, 6 meses antes das eleições do ano que vem. Edna, até o mês de março, muitas especulações de possibilidades de troca de partidos vão aparecer. Muitas, a gente mesmo tem noticiado algumas aqui. E no caso do deputado Nerinho aí, foi o que ele falou, né? Está esperando o convite. Então, assim, que ele está aí aberto a ser convidado e que ele vai sair do seu partido é certo. Agora, que ele vá para o Partido dos Trabalhadores, aí ainda há um chãozinho aí para a gente saber, né? João Magalhães, aproveitando essa fala da Edna de que o Nerinho está esperando um convite oficial para se filiar ao Partido dos Trabalhadores e também com base no que você já falou, falando que realmente, apresentando ao nosso telespectador que essa escolha de Nerinho pelo Partido dos Trabalhadores é muito mais estratégica do que ideológica, você acredita que esse convite vai vir, vai demorar, pode não ser feito? Eu acredito que ele não vai ser feito pelo Partido dos Trabalhadores, pela ala ideológica, né, do PT. Porque você imagina que para a eleição do ano que vem, onde os partidos não vão poder fazer coligações, o PT já trabalhou bem a questão dos nomes que vão concorrer a deputados estaduais. O partido, além dos deputados que já têm mandatos, tem uma lista de suplente muito grande. Alguns que estão no exercício do mandato, mas outras lideranças que, apesar de votações expressivas, não conseguiram o mandato e nem estão exercendo atualmente. Então essas lideranças ficam numa espécie de fila. Se chega no PT um deputado como Nerinho, que sempre fica aí na casa dos 25 mil votos, então ele vai tomar o lugar de quem já está lá há mais tempo, de um petista raiz, como se chama. Então eu acredito que esse convite não vai partir do PT.
o deputado Nerinho, claro, pode até tentar articular junto com o governador Wellington Dias, junto com outros nomes, inclusive outras lideranças partidárias, mas tentar, assim, vamos dizer, forçar a barra para entrar no PT. Porque necessariamente receber esse convite, eu acredito que só mesmo com intervenção do governador, porque não é de interesse do PT atrair nomes que vão conquistar uma vaga em detrimento de petistas raízes que estão lá desde a fundação do partido e que tem sempre aquela expectativa de ter uma boa votação, ficar logo ali na suplência, porque sabe que quando o mandato quando o Palácio de Karnak tem um petista lá na cadeira, os suplentes sempre são chamados. Agora ele falou... Sim, desculpa, Lívia. Não, com vontade. Porque eu lembrei que ele falou que tem um bom relacionamento, né, com a base governista, com o governo, não tem grandes atritos, né, com o partido. Mas, por tudo aí que o nosso colega já falou, João Magalhães, não basta só isso e o convite, né? Tem toda aquela discussão lá e tem toda ainda um trâmite para fazer, para chegar a esse convite. Também lembrando a você que nos acompanha pela Aldia TV que essa questão da ida de Nerinho também geralmente é discutida com a possibilidade dele chegar em um partido de braço dado com Janaína Marques, que também deve deixar o PTB em breve por conta dessa questão, essa proibição de aliança do partido com esquerda. Mas, Jéssica, anota aí na pauta. Vamos amanhã à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí perguntar ao deputado Francisco Lima se esse convite para Nerinho e Janaína Marques pode se concretizar. Já está anotado na pauta, vamos atrás da resposta para essa questão. Falando ainda em Assembleia, o presidente da Alep, nós estamos falando do deputado Temístocles Filho, tem defendido, e foi até destaque do nosso jornal O Dia de hoje, defendido a redução de partidos que devem compor a chapa governista nas eleições do próximo ano. Sem citar quantas siglas deveriam lançar candidatura, o deputado declarou que quanto menos partido, maiores são as possibilidades de se eleger mais candidatos. Temístocles comentou ainda que as pesquisas devem definir as estratégias das candidaturas das chapas majoritárias, da base do governador Wellington Dias. Ele disse que trabalha pela unidade dentro do MDB e demonstrou ainda um desejo de garantir a vaga de vice na chapa que deve ter à frente Rafael Fonteles, candidato ao governo do estado do Piauí, pré-candidato ao governo do estado do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores. João Magalhães é uma visão inteligente que nós já vínhamos observando no nosso quadro político do dia. O governador Wellington Dias, de certa forma, sempre teve uma base gigantesca, muito inchada, que sempre apresentava dificuldades para acomodar representantes com destaque de cada membro desses partidos da base, principalmente no diz respeito à chapa majoritária. João, eu acho uma análise interessante, mas agora a pergunta que fica é: quem vai dançar? Olha, Lívio, é um olhar pragmático, né, do deputado Temístocles Filho, porque o cálculo realmente é este aí. A própria legislação caminhou nesse sentido, de privilegiar as grandes siglas. Então, se as pequenas siglas vão ser prejudicadas, estão sendo já prejudicadas pela nova legislação, o ideal é que na base governista fique menos partidos e que fiquem mais candidatos, consequentemente mais candidatos por partido. Isso vai dar mais força para aquela sigla conquistar cadeiras no parlamento, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Agora, realmente, se a gente for observar hoje, na base aliada do governador Wellington Dias, nós temos o Partido dos Trabalhadores, o MDB, o PSD, o PL, várias outras siglas, a gente contaria pelo menos uns 5 ou 6 grandes partidos de solidariedade que, nesse cálculo aí, deveriam chegar a um acordo para diminuir no mínimo, ou pelo menos 4 partidos. Então, quais seriam as outras siglas que iriam abrir mão de formar chapas para deputado estadual e deputado federal? Sem dúvida nenhuma, rende uma boa discussão, vão trabalhar com números, vão trabalhar com projeções, com pesquisas, mas o cálculo do deputado Temístocles realmente é muito pragmático. Para eleger mais deputados, o ideal é que sejam menos partidos, porque aí cada partido vai contar com mais candidatos e, na soma geral, ficam aí com mais chances de obter cadeiras no parlamento. Também já está conosco no nosso debate de hoje do quadro Política do Dia, Eliezer Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, é uma satisfação estar aqui. Eliezer, a gente estava debatendo aqui, já começava a debater a questão, a manchete de hoje do nosso jornal O Dia, em que apresenta uma análise política, de acordo com o João Magalhães, muito pragmática, acerca de uma necessidade de diminuição
da base de apoio do governador Wellington Dias de olho em 2022, porque é fato, temos muitos partidos, muita gente querendo se eleger, mas temos, de certa forma, poucos espaços. Como é que você observa, Eliezer, esta análise de Temístocles Filho, político experiente, político de referência no estado do Piauí, pedindo que se tenha enxugamento dessa base de olho em 2022 para que se tenha uma maior eficiência nos resultados? Coerente e bem embasada essa percepção do deputado Temístocles Filho. Pelo seguinte, já se vive os efeitos da reforma política que tem o objetivo de reduzir o número de partidos. E, forçadamente, as siglas têm que se adaptar a essa nova forma de compor grupos e disputar um processo eleitoral. Temos visto que os partidos menores, de menor expressão, têm tido uma dificuldade maior nesta fase de adaptação, mas ela será necessária, porque realmente o objetivo do Congresso Nacional, quando aprovou essa reforma, era de reduzir essa quantidade de partidos e isso interfere diretamente no processo eleitoral. Então, assim, veja, são 3 vagas majoritárias na composição da chapa que serão de governo ou de oposição apresentadas à população do estado do Piauí, e é interessante se adotar critérios para essas composições. Muitas linhas estão aí colocadas de que deve pesar para essas indicações de governador, vice e senador, e eu pessoalmente acredito que é importante olhar para o outro lado da disputa também, no que diz respeito à estratégia proporcional, no que diz respeito a acordos para a composição de primeiro escalão. É totalmente inviável, por mais que se reduza a quantidade de partidos, que só se fale em chapa majoritária, porque só são 3 vagas. Será que vai ficar sempre o debate, o conflito em cima de 3 possibilidades? Não, é possível ampliar, facilitar, favorecer determinado grupo, partido, na eleição para deputado estadual ou para deputado federal, acordar a ocupação de cargos após uma eventual vitória, enfim, se negociar dessa forma, com mais possibilidades, ampliando esse leque, para que não se centre somente nessas 3 vagas. E de toda forma aqui, reforço que essa tese do deputado Temístocles é consistente, é preciso reduzir, por força de legislação e por força das circunstâncias também, porque realmente, se mais partidos estiverem nessa disputa, então a divisão dos espaços fica ainda mais complicada. Edna Maciel, não é a primeira vez que o deputado Temístocles Filho manifesta, ele sempre fala dizendo assim, é uma possibilidade de ser candidato a vice na chapa que for montada, encabeçada por Rafael Fonteles. Temístocles Filho, um nome muito importante da política piauiense, tem bagagem política suficiente para disputar um cargo como de vice-governador, é membro de um partido, um dos maiores partidos do Brasil. Queria que você também analisasse para a gente, Edna, esta possibilidade que, de certa forma, começa a ganhar corpo e se apresenta como possibilidade cada vez mais próxima da realidade. Temístocles como candidato a vice-governador. E da experiência toda dele, né, a gente acompanha e sabe. Então, quando ele fala alguma coisa, o deputado Temístocles, a gente já presta atenção. E quando ele fala insistentemente ou várias vezes, né, a gente presta mais atenção ainda. Então, ele não está falando à toa, deve ser um desejo dele diante do quadro que se apresenta, ou ele, como é um político muito estratégico, está vendo que esse é o caminho. Eu até penso, ou o nome dele ou de alguém que ele indique, né? Então, ele está vendo como é que está se desenhando, a polarização, toda a mudança eleitoral, como vocês mesmos colocaram aí, e a análise que ele tem feito em cima do enxugamento desse monte de partidos, né, desses vários partidos. Infelizmente, os partidos pequenos realmente vão e estão sentindo dificuldade e serão prejudicados. Alguns políticos que a gente conversa acham que até alguns partidos deixarão de existir. Então, eu acho que tudo é questão de negociação agora, daqui para frente, muita conversação, e como ele citou, não só pensar em 3 possibilidades, né? Então, creio que é uma análise de um político
experiente e que está vislumbrando, sim, uma vaga aí na vice, né? Já que já foi anunciado o Nazareno Fonteles como sendo o candidato do governo do estado, né? Não oficialmente, mas é o candidato, possivelmente, né? É o candidato a concorrer à vaga de governador. Então, eu acho que ele está caminhando dentro do que ele está lendo como político experiente da realidade aí que o jogo está se apresentando. Agora, como você disse, é muita gente, tem uma lista muito grande e ainda tem muita conversação aí para chegar nesse ponto. João, uma última questão para você. Estamos só nós dois aqui, viu? Tá certo. Ninguém está ouvindo, não. Muito se fala nos bastidores da política de que era sonho de Temístocles Filho ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Sabemos que esta vaga já está em aberto, né? O conselheiro Luciano Nunes, pai, já protocolou sua aposentadoria e nós temos também, de certa forma, a próxima vaga de indicação da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Em que contexto Temístocles Filho deixaria este sonho de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para, de certa forma, entre aspas, se aventurar na disputa pelo Palácio de Karnak no que diz respeito à condição de vice-governador do Estado do Piauí? Você vê isso acontecendo, João? Olha, Lívio, historicamente, se a gente for observar, as vagas de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, ela é para político, entre aspas, praticamente em fim de carreira. Políticos que querem deixar a vida atribulada, né, de estar percorrendo todo o Estado, de estar recebendo lideranças, conversando, negociando, para ter uma vida, vamos dizer assim, mais administrativa do ponto de vista do funcionalismo público. Pelo que a gente observa, o deputado Temístocles ainda está ativamente na política. As eleições municipais foram uma prova disso. Ele elegeu, por exemplo, a esposa como prefeita de Esperantina, uma cidade importante. O filho já está na política como deputado federal. O irmão dele também esteve na política? Sim, e Temístocles Filho, na verdade, essa reivindicação pelo espaço de vice na chapa governista, ela é antiga. É bom lembrar que em 2018, todo o MDB lutava por isso, e o deputado Temístocles também. Na hora das discussões, ele teve o seu nome preterido na chapa majoritária, mas já apresentou essa reivindicação para o ano que vem. Eu não acredito, sinceramente, que nas tratativas para a formação da chapa majoritária do ano que vem, o Partido dos Trabalhadores vai querer novamente, entre aspas, dar um balão no deputado Temístocles, porque isso, sem dúvida nenhuma, poderia configurar até uma crise política entre o deputado e o Partido dos Trabalhadores e o governador Wellington Dias. Então, eu vejo que o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, não teria, no momento, interesse de ir diretamente para o Tribunal de Contas, porque ele ainda tem uma vida ativa na política e sempre buscou esse espaço de vice-governador nas chapas governistas. E agora ele apresenta novamente essa reivindicação e tem condições de costurar aí uma aliança com o MDB, já tem o apoio de todo o partido, porque se lá em 2018 uma ala da sigla defendia o nome de Marcelo Castro para o Senado, agora não tem. Agora todo o MDB apoia Temístocles Filho para vice na chapa governista. Então essa discussão eu acredito que vai passar também por essas discussões sobre quem vai para o Tribunal de Contas, mas eu não acredito que o deputado Temístocles esteja articulando uma ida sua para o TCE nesse momento. Eu acho que ele está muito mais na política partidária, conversando com todo o MDB, buscando conversar também com outros partidos da base, na tentativa aí de fixar seu nome na chapa majoritária governista do ano que vem. Concordo com você, João. Talvez arriscaria até dizer que é um dos políticos mais ativos no contexto piauiense da atualidade. Próximo assunto. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, exonerou oficialmente o secretário de governo Adolfo Nunes, após boatos de desentendimentos com o gestor. A exoneração, que você confere detalhes no seu monitor, foi publicada no Diário Oficial de ontem, 14 de junho. A pasta vai ser ocupada por André Lopes Evangelista Dias, que é genro de doutor Pessoa. A nomeação de André é de forma temporária, enquanto o prefeito não faz a nomeação de titular para a pasta. André é advogado e não possui experiência política, fato que já levou alguns vereadores a serem contra essa nomeação. Adolfo Nunes não vai sair da administração direto, ele deve ser encaminhado para a sabatina na Câmara Municipal de Vereadores. Adolfo deve comandar a 7. A saída de Adolfo é o início de algumas mudanças que o doutor Pessoa já anunciou que vai fazer
na Prefeitura Municipal de Teresina, Eliezer, fato sacramentado, está exonerado. Correto, Lívio Galeno. Há uns 2, 3 meses nós já recebíamos informações que indicavam que a exoneração do secretário Adolfo Nunes realmente poderia se concretizar. É preciso lembrar também que a Prefeitura de Teresina está em um processo de segunda reforma administrativa dessa gestão. O doutor Pessoa já encaminhou essa segunda mensagem ao parlamento, foi aprovada e essas mudanças ainda não foram anunciadas na sua integralidade. Então essa é só uma de outras mudanças que devem ser efetivadas no primeiro escalão, especialmente da Prefeitura de Teresina. O fato é que é preciso se pensar em um nome para a Secretaria de Governo. O atual que foi nomeado, conforme a sua informação, Lívia, é temporário. E o secretário de Governo precisa realmente ter um capital político bastante agregado, entender de gestão, ter capacidade de articulação, um trânsito livre entre as mais diversas correntes políticas, um bom relacionamento com o parlamento para poder realmente prestar um serviço ali de assessoria direta. O secretário de governo é uma pessoa extremamente próxima do chefe do Poder Executivo, está ali lado a lado, muitas vezes os gabinetes são separados por uma parede, basicamente, são muito próximos, e é preciso ser, além de uma pessoa de confiança, uma pessoa realmente com reconhecimento político, com essa capacidade para poder contribuir com essa missão. Então aqui já ficamos nessa expectativa de quem possivelmente poderá ocupar essa pasta da Secretaria de Governo da Prefeitura de Teresina. Lembramos que nesse processo de segunda reforma, outros partidos políticos recém-chegados à base aliada devem ser contemplados também com indicações. Então tudo isso vai interferir nessa reorganização administrativa da Prefeitura da capital. Edna, lembrando que esta deve ser apenas a primeira mudança significativa após os primeiros 6 meses, o primeiro semestre de administração de doutor Pessoa. O papel de uma administração pública pode ser até óbvio, mas eu tenho que falar, é administrar. Mas é claro, toda administração pública também precisa prestar contas à sociedade na qual está inserida, Edna. E a população tem cobrado mais resultados da gestão Pessoa. Pois é, porque na sua candidatura já, na sua campanha, doutor Pessoa anunciou em que ele centraria fogo, no que ele daria continuidade, nas mudanças, na questão do transporte, assistência social. Então, essa é uma pasta muito significativa, chave, ao meu ver, e as mudanças, elas estão sendo anunciadas e acontecendo já há algum tempo. A população precisa de respostas dessa monta, né? Quem vai ficar, como vai ficar e de que forma será essa gestão. A gente sempre pontua que há que se ter um planejamento. Na transição, a gente já imagina e já desenha, né? Alguns nomes, alguns cargos, e a coisa vai acontecendo também ao longo dos primeiros meses de gestão. Acho até normal que existam as mudanças, o reordenamento, a reorganização, mas é baseado no planejamento prévio. Então, o tempo está fechando já aí, né, esse período de 100 dias, e precisamos de respostas. Quando eu digo precisamos, é a população, todos nós de uma forma geral. Afinal, é a prefeitura, né, é a cidade que tem que caminhar. E essa questão, as questões chaves de segurança, saúde, educação e transporte, elas são muito observadas pela população, que é onde elas querem a resposta mais imediata. Nós aguardamos aí que essa mudança, que esse tabuleiro seja reorganizado definitivamente, ou pelo menos em quase sua totalidade, logo, né, para que a população tenha uma resposta realmente de quem ela escolheu para estar à frente da prefeitura, da cidade e também toda a sua equipe aí do primeiro escalão. Nós já estamos beirando 180 dias da administração do Olha doutor aí, Pessoa. A gente realmente precisa de uma resposta. De 100 dias, bem Lembrando mais. Que o prefeito da capital, assim que assumiu o Palácio da Cidade, prometeu apresentar resultados dos 100 primeiros dias. Até o exato momento, essa divulgação desses resultados não foi feita de uma forma concreta, boa coerente. Algumas dias, pastas apresentaram suas informações, mas por enquanto foi só. João, só para a gente encerrar esse assunto,
porque eu gosto muito de você e só faço pergunta boa para ti. Tudo bem. Por que Adolfo Nunes não deu certo? Olha, Adolfo Nunes, faltou a ele o traquejo político para lidar com a Câmara Municipal. A Secretaria de Governo, ela é um braço político que precisa conhecer muito a administração. Realmente é aquela pasta que precisa conhecer o andamento, precisa acompanhar o andamento de todas as outras pastas e, ao mesmo tempo, traçar ali uma estratégia política junto ao Parlamento, junto à Câmara Municipal. E Adolfo Nunes, não sei se porque estava afastado da política há alguns anos, o certo é que não retornou com esse traquejo, com essa performance de conversar com todos os parlamentares, de saber dizer não, mas ficou aí faltando essa articulação, esse entrosamento dele com todo o restante da equipe. Pelo que a gente observava, pelo que a gente ouvia, tanto os vereadores quanto outros secretários reclamavam aí de uma falta de habilidade política de Adolfo Nunes. Isso, sem dúvida nenhuma, pesou nessa decisão de Dr. Pessoa em exonerá-lo, até porque ambos, Adolfo Nunes e Dr. Pessoa, têm uma relação pessoal muito boa, isso não ficou estremecido, mas, do ponto de vista político, Adolfo Nunes não conseguiu ter o traquejo necessário, a habilidade suficiente para conversar com todos os secretários, acompanhar bem a administração e tratar disso politicamente com a Câmara Municipal. Diante desse resultado, a gente observou que lá na Câmara a Prefeitura teve algumas perdas significativas, teve alguns desejos que não foram bem recebidos por parte dos parlamentares. Então, essa mudança tem esse objetivo de fazer com que o secretário de governo tenha essa habilidade necessária de lidar tanto com o Poder Executivo quanto ter um contato direto e um bom entrosamento político com a Câmara Municipal. Também quero botar o Eliezer no fogo, viu, Eliezer? Mas o nome apresentado para assumir de forma interina também não agradou. O que realmente se esperava nos bastidores da política, que a gente já ouve há muito tempo, era alguém com uma maior capacidade de articulação, de melhor passeio entre os partidos políticos, entre pastas e também na Câmara Municipal de Vereadores. Na sua opinião, Eliezer, este nome, tapa-buraco, por assim dizer, de André Evangelista, pode apresentar problemas para o Dr. Pessoa? Lívio, só o fato de ser interino, temporário, já transparece uma indefinição, uma pasta importantíssima, essencial para qualquer administração executiva não ter nomes prontos para assumi-la, especialmente em uma prefeitura de uma capital. Isso traz um ar de insegurança, de indefinição, que preocupa. Se um determinado secretário não correspondeu às expectativas, o natural é que no momento da sua substituição, um nome definitivo à altura já estivesse ali no ponto para dar andamento aos trabalhos. E o caso é diferente, se permanece ali com uma instabilidade na Secretaria de Governo da Prefeitura de Teresina. Por isso, realmente, levantei aqui essa expectativa acerca de quem poderá assumir essa pasta. Ok. Vamos para o nosso último assunto desta terça-feira, porque hoje a CPI do Transporte Público realizou sua 7ª oitiva lá na Câmara Municipal durante a CPI. Estiveram presentes os superintendentes da S-Trans, Carlos Daniel e o Eldon Bandeira. Carlos Daniel foi superintendente municipal de trânsito de 2014 a 2019. Primeiro a prestar depoimento na CPI dos transportes nesta terça-feira, ele afirmou que o colapso no transporte iniciou ainda com a grave crise econômica de 2015, aumento do desemprego e a consequente redução no número de passageiros, cerca de 1 milhão, segundo ele. Carlos também falou o motivo da S-Trans autorizar a entrada da empresa Premium, desclassificada da licitação e que passou a atuar no sistema. A empresa atua no consórcio Poti. Ele negou qualquer irregularidade. A prefeitura tem que cobrir os custos, tem que haver o subsídio do poder público. Se houver o subsídio, pode dar passagem de graça para todo mundo. Não, da forma como está, funciona, desde que cada um faça a sua parte. Um dos superintendentes ouvidos hoje na CPI, Carlos Daniel, afirmou que a situação do transporte público em Teresina só será resolvida após todos os entes envolvidos sentarem à mesa para discutir. Ele é a favor da repactuação da dívida com a prefeitura. O vereador Dudu questionou a legalidade do processo. Sobre o consórcio Poti colocar uma empresa para atuar no sistema sem o conhecimento da S-Trans. Nós estamos há pouco mais de um mês e o transporte público, essa licitação tem 6 anos.
também querer que a gente dê uma resposta em um dia é impossível. Nós estamos apurando os fatos para propor algo definitivo. E isso nós vamos fazer. Como já tinha avisado, outro gestor da S-Trans à frente do órgão entre 2019 e 2020, que foi ouvido, foi o Weldon Bandeira, que também participou das oitivas desta terça-feira. Edna Maciel, como é que estava o clima pela Câmara Municipal de Vereadores nesta terça-feira? Olha, eu achei particularmente bem agitado, porque o presidente Dudu, nas declarações que fez, não ficou realmente satisfeito com, mais uma vez, a falta de algumas informações e de uma informação que mexeu com todo mundo mesmo, que foi a questão de uma outra empresa autorizada à época pela S-Trans ter participado de uma forma que ele considerou e avaliou como irregular, né? Chegou até a usar uma expressão bem forte, não me recordo agora o nome, para se referir ao que aconteceu. Estou procurando aqui, já te digo. Para se referir ao que aconteceu. Mas, segundo o vereador Dudu, não teria realmente sido feito de forma correta, né? O senhor Carlos disse que essa empresa teria sido autorizada e que 10 carros teriam entrado para apoiar a região, a determinada região, né, do consórcio. Ela viria de outro consórcio, mas que o CETUT não sabia de que seria dessa forma, ou seja, aluguel de ônibus, né? Então, de uma forma totalmente irregular, segundo o presidente da CPI. Então, vamos aguardar aí quais são os próximos passos a partir dessa declaração contestada, é lógico, pelo ex-gestor, né? Que disse que não houve nenhuma forma irregular, foi tudo feito de forma regular. Então, vamos aguardar. Mas eu notei que os ânimos se esquentaram, né? Eu até perguntei para o vereador Dudu o que ele achava da questão da politização da CPI, baseado no que nós estamos vendo em nível nacional, da preocupação dele, e ele disse que não se importava de falar de política, nem do partido dele, que era política, a CPI era política e que a gente não tem que ter vergonha de falar de política, né, ou de designar, de nomear como política. Mas eu toquei no ponto da politização da forma que vocês sabem que a gente tem colocado aqui, né? Temos que ter cuidado para que algumas iniciativas, algumas comissões, algumas discussões não se tornem negativas com esse olhar politizado que a gente cita, que a gente sabe o que quer dizer esse conceito. A expressão que a Edna está destacando, abre aspas, vocês fizeram uma gambiarra, isso, fecha aspas. Gambiarra. Foi o que disse o vereador Edilberto Borges ao ouvir Carlos Daniel durante a oitiva lá na Câmara Municipal de Vereadores. É isso, forte, achei meio forte, né, gambiarra? Muito forte. O Eliezer até concordou comigo, não foi, Eliezer? Concordo, claramente. Agora eu vou botar o Eliezer do fogo, viu, Lívia? Mas é muito forte mesmo, para você falar em um ambiente que naturalmente se espera decoro, Eliezer, e também pelo contexto, pela carga semântica da palavra gambiarra, não é nada bom. Transparece algo inseguro, inadequado, não recomendado, que foi feito de forma não correta, legalizada, né? Enfim, sem planejamento. No popular o termo gambiarra é muito forte. Pejorativo até, diria eu. João Magalhães, só para encerrar você. Olha, Lívio, confesso que eu esperava até um pouco mais, porque a gente estava vendo ali adversários políticos. É bom lembrar que o vereador Dudu foi o parlamentar que mais fez oposição à gestão tucana aqui em Teresina. Sim. E o Carlos Daniel representava aí o modelo de gestão do PSDB, já que ele ficava à frente lá da S-Trans. Mas é aquilo que eu já tenho falado aqui. O que a gente espera dos representantes do poder público é transparência. Só o poder público é que tem as condições e as obrigações de apresentar ali dados concretos que embasem os relatórios que vão servir como instrumento final da CPI para cobrar e pensar melhorias para o transporte público coletivo de Teresina, que sem dúvida nenhuma é a pauta principal da cidade hoje e o serviço público que mais tem afetado a população da nossa capital.
A declaração do vereador Edilberto Borges do PT você encontra no portal odia.com, local onde também vai ser publicada a reportagem de Edna Maciel sobre a CPI de hoje. Edna, obrigado, boa tarde para você. Obrigada a todos que nos acompanham aqui no ODN e obrigado pela audiência e obrigado aos colegas aí pela participação. Tá, beleza, boa tarde, obrigado. Boa tarde aos colegas e telespectadores, até amanhã. João, obrigado. Valeu, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.